Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de lógica. Nesta aula eu vou falar sobre um novo tipo de falácia, a falácia de ambiguidade. Eu falei sobre várias falácias de relevância. Nesta aula eu vou falar sobre uma primeira falácia de ambiguidade. A primeira que nós vamos trabalhar nessa aula é a falácia de equívoco. O que seria essa falácia de equívoco? A gente, às vezes, na língua, tem palavras que são utilizadas em diversos sentidos. Essa falácia ela se utiliza exatamente dessa ambiguidade da língua para impor um argumento incorreto. Consiste em usar uma afirmação com um significado diferente daquele que seria apropriado ao contexto. Ou seja, a utilização da mesma palavra, mas com um sentido totalmente diferente. Se a gente for pensar, por exemplo, em Wittgenstein, que é um filósofo da lógica, ele vai falar o seguinte, ele vai mostrar que existem jogos de linguagem. Então, os jogos de linguagem seria o seguinte, nós temos vários contextos também que seriam aplicados. Então, você teria que observar bem para você não utilizar inadequadamente uma determinada palavra, um determinado sentido. Em alguns casos isso fica muito claro, em outros não. Por exemplo, tem um exemplo muito comum que a gente utiliza é o seguinte, olha, assim como o fim da vida política é o bem comum, o fim da ética é a possibilidade da vida em sociedade, o fim da vida humana, de uma maneira geral, é a felicidade, ou seja, o fim de todas as coisas é o alcance da sua plenitude, daquilo que lhe dá a perfeição. Por isso, a morte não deveria ser vista como uma maneira tão negativa, porque ela é o fim de todas as coisas. Olha, pensa bem, a palavra fim aqui, ela foi tomada com o sentido de finalidade e no sentido de finitude, Ou seja, são dois sentidos diferentes. Então, dizer que a morte é o fim da vida não é dizer que ela é a perfeição da vida. Isso é um equívoco, É exatamente também igual se eu fosse falar assim, olha, errar é humano, então não podemos considerar desumano o massacre cometido contra os judeus, visto que foram reconhecidamente erros cometidos durante a Segunda Guerra Mundial. Peraí, olha, errar é humano, ok, mas dizer que não é desumano o que foi cometido na Segunda Guerra Mundial, os massacres, não. Por quê? Nós estamos falando no sentido moral aqui. E errar é próprio da humanidade, sim. Mas dizer que não é desumano, desumano aqui que a gente fala não é que não seja próprio do homem, mas que seja imoral, que não seja adequado, não seja o bom, aí fala em bom, por exemplo, uma outra palavra que também usa muito, As pessoas falam assim, fulano de tal é uma pessoa boa, então ele seria um bom governante. É um homem bom, então seria um bom... Não, talvez ele não é um bom governante, porque para ser governante tem que ser competente, Basta ser bom moralmente, Outra palavra muito comum também é a palavra adorar, Outro dia uma pessoa fala assim, eu adoro lasanha. É outra pessoa, ficou toda assim, não, você não pode falar isso não, na Bíblia fala adorarás somente o Senhor teu Deus. Peraí, adorar aqui num sentido e adorar em outro sentido, são sentidos distintos. Por exemplo, também, outro dia eu vi uma cômico, uma pessoa falando assim, devemos dar a uma pessoa aquilo que lhe falta, E por isso que eu dou razão a quem não tem razão. Nada a ver, Quando você fala que dá razão, você está dizendo que concorda com a pessoa, É mesmo que eu dissesse, por exemplo, que no Código Penal está previsto pena, então a gente tem que ter pena dos criminosos. Não tem nada a ver. Ou seja, a palavra pena aqui nós estamos pensando no sentido de dó, e na outra, no sentido do Código Penal nós estamos pensando no sentido de penalidade. Então são sentidos distintos. Isso fica muito fácil da gente perceber em alguns casos. Agora também tem um equívoco que se refere a um contexto mais amplo. Por exemplo, você fala assim, eu estou comprando uma casa. Eu vi e falo assim, eu quero uma casa num pequeno bairro. Aí a pessoa vai e me mostra uma casa e fala assim, mas esse bairro é grande. Eu falo assim, não, mas esse é o menor bairro da cidade. Você viu, a palavra pequeno é uma palavra relativa, Por quê? Porque o pequeno, ele é pequeno em relação a outra coisa. Então, pode ser pequeno, eu considerar pequeno, outra pessoa considerar que não seja pequeno. Igual alunos que me perguntam durante a prova, professor, antes de eu aplicar a prova, professor, a prova está fácil? Eu sou professor, lógico que eu vou falar que a prova está fácil. Se eu fizesse, eu tiraria 10. Então, quer dizer, dizer que é fácil ou difícil é uma coisa relativa. Da mesma forma que alunos que estudam, muitas vezes acham uma prova fácil e alunos que não estudam acham uma prova difícil. Então, depende muito do contexto. Então, para evitar a falácia de equívoco, a gente tem que ficar sempre prestando atenção nos contextos, e olhar o argumento como um todo, não uma parte do argumento, olhar exatamente os sentidos que estão sendo empregados em determinada circunstância. Então, eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.